Graça e paz, povo abençoado de Deus. Quero compartilhar mais uma palavra de Deus para a tua vida. Mais um alerta. Sempre o nosso objetivo é falar que Jesus está voltando. Então, deixarei um versículo, Apocalipse 3:10, que nos fala: assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da provação que há de vir a todos. A gente vai falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho de escatologia, né? Sobre a volta de Jesus. Escrevi alguns versículos aqui, uns capítulos. Não vou falar todos, só vou pedir que você dê uma conferida em casa. Então, os sinais estão aí, né? Cada dia mais nos alertando, e a gente não pode estar dormindo. A gente temos que estar acordado, porque assim como Paulo fala que a gente não somos da noite, então a gente não pode estar dormindo. A gente sempre tem que estar ligado nas coisas que estão acontecendo, né? Os sinais que Deus estão mostrando cada dia pra gente. Então a gente tem que estar sempre esperto com esses sinais que Deus deixou, né? Como sinais pra gente se alertar que a volta dele está perto, e muito perto. Então é tempo de erguer a cabeça e buscar o nosso mestre querido. Então são muitos acontecimentos, são muita gente amando si mesmo, né? Muitos esqueceram que Jesus vai voltar. Alguns já vejo pregando que Jesus não vai voltar. Mas esses que falam esses tipos de coisa, eles não conhecem a Deus, não conhecem o Pai, nem conhecem o Filho. Assim o apóstolo João fala. Se você não tiver no padrão que está escrito, que o apóstolo João escreveu ali, do 1 ao 5, você não tiver dentro daquele padrão, você simplesmente está fora. Tem que voltar ao primeiro amor. Então, a gente tem que estar dentro da palavra. A sua divindade é tremenda em nossas vidas, para aqueles que dá lugar. Então, a gente temos que estar buscando o Senhor a cada dia. Temos que estar focado na palavra de Deus. Mesmo que no nosso dia a dia são correria, preocupação com algo que está acontecendo, pandemia, esse tipo de coisa aí, mas a gente não pode perder o foco. Isso tudo são passageiros. Se a gente estiver focado dentro da palavra e no Senhor Jesus, essas tribulações, como fala Paulo, essa tribulação a gente passa por ela que a gente nem percebe. Mas se a gente estiver focado nesse tipo de coisa, nessas tribulações aí, ela é uma arte do inimigo que só quer nos deixar lá para trás. Então, se a gente focar nessas coisas, elas vão tentar nos derrubar, passar por cima. Então, a gente esquece esse negócio do lado e foca no mestre querido, a qual tem a nossa vitória
e a nossa entrada no céu garantido. Então a gente não pode perceber de maneira nenhuma essas coisas que vem aí é para nos tirar o foco. Então a gente temos que focar na palavra. Focar na palavra. Então eu deixei alguns capítulos aqui, versículo para quem tem dúvida que Jesus vai voltar. O importante eu vejo aí alguns relatando, né, que alguns falam que vai passar por tribulação, outros que acham que a gente não passa por tribulação, e o foco mesmo é que você esteja preparado, ou que passe o princípio das dores, ou que passe tribulação, mas o importante é que você esteja focado na volta de Jesus. Se você não tiver nenhum desses padrões, simplesmente você está em cima do muro. Então, eu vejo gente às vezes comentando que a pessoa que, como está escrito, Paulo escreveu alguns que às vezes, ao ter falta de entendimento, como está escrito em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, né, sobre a tribulação. Aí alguns acham que tem que passar por tribulação, e aí acha que essas pessoas que estão achando que prega que não passaremos por tribulação, acham que são falsos profetas. Então é uma maneira errada de você achar isso, até porque a gente não pode, até a própria palavra fala, quando a gente se torna querendo ser sábio demais, até a própria Bíblia nos corrige que a gente pode ser, né, na frente, ser, como se diz, receber uma pena maior, né, por causa dessas coisas. Então, o que a gente devemos fazer é ensinar. Se alguém estiver com dúvida, então peça sabedoria a Deus, mas a gente não devemos estar chamando, jamais vou fazer isso, chamar gente de falso profeta só porque se a gente for olhar para esse acontecimento, o que aconteceu lá em Atos, é uma maneira de você estudar a palavra, focar na palavra e estar ligado nas coisas, não estudar aleatoriamente o que vir na mente e falar. O que aconteceu lá em Atos, do 1 ao 5, aquele povo começou a achar que Jesus já tinha acabado de subir ao céu. Então aquele povo achou ali que Jesus voltava logo naquele tempo ali, começou a vender seus terrenos e simplesmente depositar como oferta, fizeram um tipo de caixa ali. Então você vai ver que Paulo na frente começou a ajudar algumas igrejas por causa disso, aí desse acontecimento que teve lá em Atos, que Paulo veio aceitar no capítulo 9 a Jesus Cristo. Quer dizer, Jesus aceitou ele, né? Aí o que veio acontecer, que aquelas igrejas passou pelo um perrengue ali. Então Paulo, você vê que em Coríntios 9:16, que Paulo fazia algumas ofertas ali para ajudar aqueles irmãos ali. Então, porque eles se perderam no tempo. Isso é uma coisa que vem acontecendo de lá de trás, né? Então a gente não podemos estar julgando, são falsos profetas porque estão querendo adiantar a volta de Jesus. O importante é que você esteja focado na palavra, sente o ardor no coração que Jesus está voltando. Agora, se você duvidar da palavra que Jesus não vem, então aí agora simplesmente você está fora mesmo. Mas enquanto você estiver com a convicção que Jesus vai voltar,
você não está fazendo nada de errado, que seja princípio da dor, que seja tribulação. Então, se lá atrás eles perceberam que erraram no tempo que Jesus ia voltar, então seria agora, continua a mesma coisa. Então a gente não podemos estar falando coisas, o que vem na mente. Se a gente aprende mais uma coisinha a mais, devemos ensinar. Então, apesar que tem coisas que não podem ser dadas aos cães, né? Mas se você quer aprender da palavra de Deus, então focar na palavra e tem convicção que o nosso mestre querido vai raiar nas nuvens um dia, então não há como ensinar essas pessoas. Então devemos estar preparados, porque a gente não sabemos o dia nem a hora. A gente pode estar aqui também esperando a volta de Jesus e pode acontecer que nossa vida é como um vento, é como uma folha, né? Pode amanhã a gente estar vivo ou pode não estar. Então a gente tem que estar guardando Jesus a todo momento, não é só a volta dele, tem que guardar a todo momento, que a gente não sabemos. A gente sabe só aquele momento que a gente está aqui, mas nada nos está nos pertencendo de estar fazendo um futuro para amanhã. Isso pertence a Deus, então é bom a gente sempre aprender alguma coisa e não estar chamando outros de falso profeta, porque simplesmente o errou. Então, quando eu falo aqui, eu estou falando, eu estou do lado do princípio das dores. Apesar que eu estudo escatologia há um tempo, mas porque está lá em Mateus 24 e tem um grupo de vencedores. Então, a gente tem que estar preparado para tudo. Então, se Jesus voltar em antes, no princípio das dores, amém. Se Jesus voltar na grande tribulação, amém. Então, isso serve de nos deixar mais, quer dizer, mais trabalhado o nosso corpo e o nosso coração para a gente enfrentar as coisas, entendeu? Porque tribulação a gente já passa desde que a gente aceitamos a palavra, que Deus nos aceita, então a gente já estamos em tribulação. Então eu vou falar aqui alguns capítulos aqui que fala quando João viu, né, que João foi arrebatado ali ao céu, né? João capítulo 4, que ele foi levado ali ao céu, que foi mostrado ele ali as coisas que era e o que há de acontecer. Então a gente está nas que era, nas coisas que estão hoje. Então João estava vendo o nosso tempo, e depois que ia acontecer algo, né? Falando sobre a volta de Jesus. Então a gente deve sempre estar conferindo essas pequenas coisas, que as coisas que eram e as que vão acontecer. Então vê que ele foi ali arrebatado até o céu. No capítulo 5 a gente pode dar uma conferida aqui. A gente vê já línguas, muitos povos ali, né, batendo palma e cantando para o Senhor Jesus. Então não há dúvida. E o capítulo 6 de Apocalipse, depois dos cavalos ali, né, dos selos, abrimento de selo, a gente vai ver que lá na frente, que vai ver aquele povo ali que já estava debaixo do altar, precisamente seja os que estão na tribulação, que estão clamando, até quando, né, o Senhor não vingarei o seu sangue. Então, são coisas que a gente tem que estudar com muita precisão, entendeu? E
E Jeremias 30, né? Jeremias capítulo 30, quando Deus faz a pergunta para Jeremias, né? É bom você dar uma conferida, né? Do 1 ao 7, sobre as dores de parto, que é o que Paulo está falando em primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 5, né? Por isso que eu falei que a gente não somos da noite. Então, Paulo está referindo sobre isso. Então, estava vendo ali, eu acho que Paulo estudou sobre Jeremias. Então, sobre as dores de parto. Então, se é permitido que a gente passe pelo princípio das dores, então, é o que está na palavra. Não devemos distorcer ela também, né? Vamos lá. Outra carta, 2 Tessalonicenses, do 1 ao 7. Essa carta é bem aceita para a gente analisar ela. E Atos, como eu falei, do 1 ao 5, sobre aquele povo que teve dúvida lá, que Jesus ia voltar naqueles dias, entendeu? Então, e a gente hoje estamos bem mais perto do que há 2022 anos já aconteceu, né? Então, e Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, que você tem que estar sempre ligado, só que ali já começa a alertar tanto do começo como no final, né? Para que não caia no meio da tribulação, porque quando Paulo fala que a gente não somos da noite, não é preciso que a gente vai enfrentar coisas, escuridão, né? Porque Apocalipse 19 tá falando que uma noiva, né? Se é uma noiva, ela tem que estar preparada para uma hora que não seja, né, da escuridão. Então a noiva tem que estar pronta. Assim como trata em Mateus 25, né, falando sobre referente à noiva. Então a gente tem alguns respaldos sobre que pode passar pela tribulação, ou pode ser simplesmente o princípio das dores. Então, como eu já falei aqui, Apocalipse 6, Tessalonicenses, pode a gente incluir aqui quem mais, pra gente ficar bem. Sim, Apocalipse 10 não, Apocalipse 9. A gente vai ver que depois da grande tribulação, que até o Apocalipse 9 vai ter gente pregando aqui na terra. Mesmo no meio daquelas pragas ali, vai ter gente pregando na terra. Após dali, só as duas testemunhas que vai ter, só eles que vão estar pregando a palavra, até a hora que eles vão ser executados também, e o próprio Deus vai chamar ao céu, assim como aconteceu com João. Então, a gente não devemos descartar os irmãos que acreditam, né, que é do princípio das dores, e nem os que são da grande tribulação. Então, o que devemos mesmo é estar focado na palavra, buscar ele de todo o coração, não querer ser sábio demais para estar falando bobagem, porque o que Deus quer da gente é
perfeito amor, né, para estar falando de A nem de B. Então, o que devemos fazer é ajudar. Então, a palavra nos ensina, a Bíblia toda, a ajudar. Então, cuidado você que está de pé, para que não caia. Então, a gente tem que focar nisso. Deu uma lida também de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, do 19 até o 22, 1 Pedro, e 2 Pedro também, né? 2 Pedro 3, para você ficar sempre dentro da palavra. Isso é muito bom, a gente estar focando sempre na palavra de Deus e buscar Ele de todo o coração. Você possa dar uma refletida nesses capítulos que eu falei aí. O que devemos fazer é a gente estudar e estar sempre conferindo na palavra, porque Jesus está voltando, os sinais estão aí, só quem é leigo, cego, que não está vendo isso, porque até os próprios católicos estão, sempre eu estou no meu trabalho, estou conversando com o povo lá, e eles, semana eu estava conversando com um jovem lá, e ele, o que aconteceu mesmo no Rio de Janeiro aí, o pessoal vem falando que algo que aconteceu que nunca tinha acontecido, mas eu falando com ele, e aí agora a palavra está se cumprindo ou não está? Ele disse, com certeza. Então isso é muito bom, que até os próprios católicos estão vendo que a palavra de Deus não mente e ela é ativa todo dia. Então, cada dia passa, vai ser mais difícil, dias trabalhosos. Então a gente tem que estar focado na palavra de Deus, não desanimar. Quem tiver fora dos caminhos do Senhor, que venha buscar Ele, se entregar a Ele de coração. Se você está em cima do muro, desça do muro. Procure buscar ao Senhor de todo o coração, enquanto pode achar. Que uma hora você não vai achar e vai correr de um lado para outro sem achar essa palavra. Se você tem dúvida, então faça uma experiência com Deus. Faça uma experiência com Deus, que Ele vai te dar a tua vitória e a bênção vai estar em tuas mãos. Assim você crê. Se você crê, então a palavra vai até o fundo do teu coração. Mas se você não crê, tiver dúvida, vai ser meio complicado, entendeu? Porque a gente não pode ter dúvida que um dia Jesus morreu numa cruz para nos salvar. Então, que Deus venha te abençoar, te dê uma chance de tu erguer a tua cabeça, que você venha fazer uma aliança com Deus, porque ainda há tempo. Assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como foi o dia de Noé? Porque Noé começou, logo que Deus alertou que Noé fizesse aquela arca, o que aconteceu? Noé começou a pregar, falar que acontecia um dilúvio, mas aquele povo não acreditou, achou que Noé estava louco. Então, foi passando-se o tempo, quando a chuva começou a cair, eles caíram em si que aquele doido, que era Noé, era um homem sábio. Então, já foi, porque
ele vendo os animais, mesmo eles vendo os animais ali entrando naquela arca que não tinha conhecimento, e Deus deu entendimento para aqueles animais, fosse até aquela arca ali, de cada bicho um casal, e a mentalidade do homem são piores do que, se for olhar, pior do que os animais, o raciocínio, porque eu estiver num canto, eu ver que aquele animal está indo ali, Deus, né, entrar em contato com aqueles animais ali, e fui alertado, e eu caí despercebido, duvidar da palavra, que é o que acontece até hoje, por isso que me alertando assim, o próprio Jesus alertou, assim como nos dias de Noé. Então, o que é que vai acontecer? Um casar vai se dar casamento. Então, hoje está todo mundo aí na farra, não está nem aí, fazendo o que queres. Amante de si mesmo, o que vale é grana, em mulheres,